lemos a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo a vivifique e que possamos compreendê-la, Senhor, e que haja transformação no nosso coração. Por favor, realiza a Tua obra nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nossa mensagem dessa noite está no texto, no versículo, o tema da nossa mensagem está no versículo número 4, em quando Pedro olha bem para esse rapaz que era aleijado de nascença, tá? Ele já tinha mais de 40 anos, já era de maior para os judeus da época. Então lá no capítulo 4 você vai perceber que ele tinha mais de 40 anos. Então, há 40 anos ele estava sendo levado. Deixa eu pegar aqui, obrigado. Obrigado, Paulo. Ele já tinha 40 anos e dia após dia ele era levado para a porta do templo para pedir esmolas. E naquele tempo, com as coisas muito mais difíceis, hoje nós temos outras opções de mobilidade e tudo mais. Mas naquela época, a coisa era bem difícil para quem tinha esse tipo de dificuldade, deficiência. E ele aqui, irmãos, não podia andar, se arrastava quando podia. Mas, por conta desse negócio, as pessoas o levavam para o templo, ficava à porta do templo. A porta da entrada. Ele não ficava dentro do templo. Ele ficava à porta. E aí, todo mundo entrava e saía, e ele mendigando. Um dia, Pedro e João, eles vão entrar no templo, e o cara, naquele mesmo instante, eles se encontram ali, o texto fala que ele estava chegando, e pede uma esmola para Pedro e João. Pedro e João olha bem para ele e fala assim, olha para nós. É sobre essa palavra de Pedro que eu quero falar com a gente, o que significa isso, e as implicações, e o que aconteceu quando esse rapaz olhou para Pedro e para João. Mas eu quero dizer que no versículo 1, Pedro e João estavam subindo para oração às 3 horas da tarde. Quero que você preste atenção a alguns detalhes. Era muito comum entre os judeus, naquela época, pelo menos orar 3 vezes por dia. Exemplo disso é lá em Daniel, capítulo 6, versículo 10, que fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Normalmente, por exemplo, seguindo o Salmo 55, versículo 17, que fala assim, à tarde, amanhã e ao meio-dia, chora angustiado e a ele ouve a minha voz. Era normal a pessoa naquela época ter no mínimo esses 3 momentos de oração intensas. De manhã, normalmente às 6, ao meio-dia e à tarde, às vezes às 3 horas. E Pedro e João estavam indo para esse momento. Eu gosto muito desse momento que eles tinham acabado de sair do Pentecoste. Estavam cheios do Espírito Santo, irmãos. Mas mesmo assim, eles continuam mantendo sua vida de oração. Está aí um segredo para a gente manter a nossa vida fluindo no Espírito, manter a nossa vida. Porque uma coisa é o enchimento que o Espírito nos dá um dia. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente manter o Espírito constante na nossa vida. É outra história. Como alguns falam, uma coisa é você chegar aqui, outra coisa é você se manter aqui. Então, quando o Espírito vem sobre você, é um evento muito importante, o batismo do Espírito Santo sobre as nossas vidas é algo extraordinário na nossa vida. Mas isso não quer dizer que você não precisa ter uma vida poderosa de oração. E Pedro e João aqui, eles estavam mantendo a sua vida normal, era normal para eles, buscar o Senhor. E eles, os dois juntos, clamando ao Senhor, diariamente eles buscavam o Senhor, clamavam o Senhor no templo e de casa em casa, eles buscavam o Senhor. Aí a gente vai ver por quê. Eu perguntava ao Senhor, esses milagres estão que Pedro e João e os apóstolos, eles vivenciavam e acontecia através deles. Senhor, por que não agora, Senhor? Por que a gente não vê tanta evidência? Por que, Senhor? O que vem no meu coração é exatamente assim, bom, o Jesus Nazareno continua mesmo. O que está faltando é Pedro e João. O que falta, irmãos? Falta é Pedro e João, para que pessoas que estão precisando possam olhar para elas. Essas pessoas precisam olhar para pessoas, mas pessoas como Pedro e João. Pessoas que clamavam o Senhor. Aí, esse olha para nós, irmãos, é extraordinário, porque ele faz uma ênfase muito boa, olha para nós. E aí eu quero usar essa palavra para dizer assim, será que
as pessoas que estão necessitadas, enfermos, doentes, carentes, perdidos, será que essas pessoas elas podem olhar para nós? E mais, quando ela olha para a gente, o que ela vê o que as pessoas estão vendo quando elas olham para nós? O que elas estão enxergando a gente? E aí eu acho muito jóia que Pedro, quando ele toma a palavra, ele fala assim, olha para mim. Ele fala, olha para nós. Ele está dizendo assim, mais ou menos assim, olha para mim e olha para a igreja. E isso é uma coisa de muita responsabilidade, não vou dizer de risco, mas que Pedro conhecia João. E estava assim, olha para nós, pode olhar para a gente. Eu quero que a gente ande nesses caminhos, que as pessoas de fato possam olhar para nós. E quando elas olharem para nós, elas não saiam de mãos vazias depois que elas olharem para nós, em nome de Jesus. E aí foi um testemunho que eu compartilhei, na verdade é um fato histórico de David Livingstone, que viveu no século XIX, trabalhou durante muito tempo na Inglaterra, no continente africano, ele veio do Reino Unido, foi para a África, trabalhou durante muito. E aí eu compartilhava com os irmãos que ele andou mais de 46 mil quilômetros pregando a escravidão, a venda de escravos, o comércio de escravos na África, que foi uma bênção para o continente africano, e tantas outras coisas, e ensinou. Ele entrou para a medicina para ser missionário. É extraordinário isso. Ele quis fazer medicina não para só ser médico, um médico missionário. Porque havia uma necessidade na África para isso. Então ele se tornou médico para ir para lá. E ele ficou durante um bom tempo, várias décadas lá, uma vez levou uma mordida de leão, quase morre, mas se recuperou e tudo mais, e foi pregando o evangelho, foi ensinando, foi ajudando aquelas pessoas e tudo mais. Quando ele morre, depois de várias décadas, irmãos, eu falei para os irmãos hoje pela manhã, o coração de David Livingstone, e eles sepultaram o coração do David, dizendo assim, o corpo de David pode voltar para a Inglaterra, mas o seu coração vai ser sepultado onde ele realmente estava. Ele ali na África. E aí, esse mover, o que ele fez pela África, por isso tudo lá na África, mexeu com muitos missionários, muitos vocacionados na Europa, que foram chamados também para ir para a África, e eles foram para lá. Quando chegaram lá na África, eles começaram a falar sobre Jesus, aí as pessoas da aldeia falavam assim, não, nós já conhecemos Jesus. Aí eles falaram assim, mas quem pregou para vocês sobre Jesus? Ele, não, ninguém pregou não. Ele esteve aqui entre nós durante algum tempo. Aí eles falam assim, esteve aqui entre vocês durante um tempo? E eles, na verdade, perceberam que quem esteve com eles foi David Livingstone. Ele teve a honra de ser confundido com Jesus. Isso é extraordinário. Tem um livro até do Lucim, que fala sobre loucos por Jesus, uma coisa assim. Ele faz uma citação muito boa, ele fala assim, pessoas como David Livingstone, eles tiveram a honra de serem confundidos com Jesus. Confundido com Jesus? Da pessoa olhar para um cara e achar que ele era o próprio Jesus. Esse é aonde Deus quer nos levar para a gente viver. Que as pessoas olhem para não vejam simplesmente você, mas veja Jesus em você. E quando Pedro e João eles falam, olha para nós, irmãos, eles não têm medo de pedir para o rapaz, para falar para o cara, olha para a gente. E às vezes nós temos medo de falar para as pessoas olharem para nós. Como nós aprendemos na classe de discipuladores aqui, no treinamento de discipuladores, quantos textos o apóstolo Paulo fala assim, olhe o meu exemplo, sigam o meu exemplo. Quantos textos, mais de 10 textos que Paulo fala para seguir o exemplo. E nós precisamos caminhar nesse propósito e nesse alvo. Para que esse mundo perdido, esse mundo como aqui é o exemplo desse rapaz que estava aleijado, representa muitos que estão caídos nesse mundo. E que precisa de uma referência, precisa olhar para alguma coisa. Gente, o que mais tinha era gente entrando e saindo do templo. É interessante que é possível que esse rapaz tenha visto Jesus entrar no templo.
É possível que esse rapaz tenha visto o dia que Jesus entrou no templo e fez aquela coisa toda lá que ele fez. É possível que ele já tenha visto várias vezes de longe Pedro e João entrando no templo. Mas aí, pastor, e por que não aconteceu antes? Aí eu ouvi uma ministração hoje, irmãos, muito interessante, que o cara pregava, ele falou assim, a hora dele ainda não tinha chegado. Irmãos, quantas vezes nós também, a gente fica à porta do templo, a gente vem e parece que acontece com um, parece que acontece com o outro, parece que acontece uma bênção com o outro, é o outro que casa, o outro que está querendo casar, aí às vezes você fala assim, pastor, faz uma oração forte aí sobre mim, pastor, porque tem um negócio aqui esquisito. E aí você fica vendo, eu estou lá, e gente que entra, gente que sai, as coisas acontecendo no templo, fora do templo, milagre acontecendo, bênção acontecendo, prosperidade na vida de um, e você fica, será que tem alguma coisa errada comigo? Será que eu estou destinado a morrer assim? Mas aí eu quero usar uma palavra que eu ouvi hoje, um pastor que falou assim, calma meu irmão, a sua hora não chegou, mas vai chegar. E aí é tão extraordinário, meu irmão, que eu quero que você mantenha-se na presença do Senhor, crendo, confiando, porque a tua hora também vai chegar em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Crê? Levanta-se bem alto assim, eu creio, pastor. Sua hora chega. Sua hora vai chegar. E foi tão extraordinário que esse texto aqui, ele fala de um momento que Pedro e João, eles estavam entrando no templo, no pátio do templo, e o cara estava sendo trazido também nos braços para colocar no mesmo lugar. E os dois caminhos se encontraram. Então Deus tem aqueles negócios. Deus faz, irmãos, com que os nossos caminhos se encontrem. Deus faz, irmãos, com que Pedro e João encontrem esse rapaz. Aí esse cara que estava tão necessitado, angustiado, que a vida dele, para ele andar, ele precisava se arrastar. E quantas vezes, irmãos, eu estava pensando, Senhor, o que tem mais aqui? Aí eu fiquei pensando que muitas vezes a nossa vida, a nossa casa, o nosso casamento, nosso trabalho, nosso emprego, a nossa profissão também está desse jeito. Ela muitas vezes, para se locomover, ela precisa se arrastar. Quantas vezes nós estamos nos arrastando? Quantas vezes nós estamos desse jeito, irmãos? E aí, por vezes, irmãos, a gente acaba nesse ponto aqui. Vindo para a igreja, quantas vezes para mendigar uma bênção de Deus. Quantas vezes, irmãos, parece que muitos irmãos, às vezes acaba, Senhor, manda qualquer coisinha para mim. Manda qualquer coisa. E a gente fica pensando, e Deus tem algo muito extraordinário e muito maior para as nossas vidas. Deus tem coisas muito maiores para a gente. Eu estava lendo sobre William Carey, que foi um missionário na Índia. Quantas vezes ele quis ir para a Índia e ele teve dificuldades com a família. A esposa não quis. Eu não vou. E ele tentou embarcar no navio, chegou lá, não deixaram ele desembarcar. Voltou para lá. E aí tentou de todo jeito, irmãos. Aí conseguiu uma vaga num navio dinamarquês. Ele falou assim, agora, ele ia sem família mesmo. Ele falou assim, eu vou sem nada, eu vou lá porque Jesus me chamou. Mas aí as portas se fecharam de novo. Ele, Senhor, o que está acontecendo? Eu quero fazer a tua obra. Senhor, o que está acontecendo? Isso, irmãos, anos tentando entrar na Índia. Anos tentando entrar na Índia. E não conseguia. E aí um belo dia, um outro pastor conversou com a esposa dele. E na unção do Espírito, a mulher aceitou. E foram para a Índia. Irmãos, trabalharam na Índia de forma extraordinária. O cara aprendeu, irmãos, a língua, o dialeto de lá em 5 meses. Ele aprendeu durante a viagem de navio, que durou 5 meses. 5 meses foi o tempo que ele demorou para aprender o dialeto, a língua nativa. 5 meses. Era um poliglota. Falava grego, latim. Gente, o cara meio mundo. E ele se viu amarrado. E aí, por vezes, Deus está segurando uma situação. Por que Deus não abre a porta? Por que não entra na Índia? Por que não entra? Mas aí, Deus daqui a pouco dá uma palavra e a esposa vai e a família vai junto, irmãos. Se ele tivesse ido antes, a esposa não tinha ido. Então, eu quero dizer para você que assim como William Carey, que foi um extraordinário missionário, que na época ele traduziu a Bíblia para cerca de 1/3 da humanidade. Sabe o que é isso? Ele tem influência até hoje, morreu há muito tempo e já tem influência até hoje, nas nossas vidas.
Ele é considerado o pai das missões modernas. Como que ele influenciou a vida missionária e a vida cristã com a sua vida? Mas ele também enfrentou lutas, dificuldades, que ele teve que entender. Depois ele foi ver. Antes ele se questionava, Senhor, por que eu não entro? Eu quero fazer a tua vontade, por que não acontece? Por que meu milagre? Eu estou aqui, Senhor, fazendo a vontade, não acontece. E aí, depois a gente ia ver, porque Deus também não queria levá-lo sozinho, queria levar a família toda. Se ele tivesse ido antes, a esposa não tinha ido. Então tem muita coisa que não aconteceu na sua vida ainda, porque Deus está fazendo uma obra no coração do seu marido ainda. Está entendendo? Está fazendo algo no coração da sua esposa. Está fazendo algo no coração dos seus filhos. Aí eu talvez fale assim, pastor, eu quero servir, eu vou sozinho mesmo, eu largo minha casa, marido, tudo para trás. Mas Deus fala assim, não, eu quero que você vai fazer de outro jeito. E aí, qual é a lição que eu aprendo? Que é da vontade de Deus? É, só que a hora ainda não chegou. Você entende isso? Mas isso não quer dizer que você não tenha que continuar clamando e orando ao Senhor. Porque essa hora vai chegar. Continue crendo. E outra coisa, às vezes eu olho esse rapaz aqui, mendigando, eu vejo uma igreja enferma aqui. Como que é uma igreja enferma? É uma igreja que fica mendigando bênçãos ao Senhor. Uma outra mensagem, que eu vou falar exclusivamente sobre isso, é sobre quando eu vejo esse rapaz aqui que era aleijado dos pés, eu gosto de colocá-lo como uma igreja enferma. Porque uma igreja enferma é exatamente isso. É uma igreja paralisada, apática, e que fica mendigando alguma coisa do Senhor. Como se não tivesse direito de algo mais. E nem sabe que tem direito de algo mais na sua vida. E aí, irmãos, quantas vezes nós ficamos assim, mendigando? Irmãos, oração não é mendigar algo do Senhor. Às vezes a gente entende, vou gastar bastante tempo, ver se eu tiro alguma coisa de Deus. Nada disso, irmãos. Mas a oração também é um momento em que Deus tem alguma coisa da gente. Está entendendo? E aí esse irmão estava para lá e olhar para nós. Olha para nós. Quando ele manda olhar para nós, ele conhecia João. E é extraordinário que a gente fala assim, olha para a nossa igreja. Sabe o que você chegar na rua e falar assim, olha para a nossa igreja. Você quer ver Jesus? Olha para a nossa igreja. Eu preciso dizer isso da nossa igreja. Você está entendendo? Quando você sair, você tem que ter essa autoridade do nome de Jesus, dizer assim, você quer ver Jesus? Olha para a nossa igreja. Olhe para João. Olhe para Pedro. Olhe para Caio. Olhe para Jéssica. Olhe para Luiz. Viu? Nós temos que ter essa autoridade, desse temor, dizer isso. E nós precisamos viver isso que Jesus quer para nós. Nós precisamos ter essa vontade de querer viver isso. Eu não quero que você entenda isso, irmão, como algo assim, pesado para você, que você saiu com... Não, eu não estou trazendo acusação para você, mas eu estou trazendo para você um alvo para você viver. Um alvo como era a igreja de Antioquia, que o texto fala que lá, a primeira vez que eles chamaram os nazarenos na época de cristãos. Os caras pareciam tanto com Cristo, que os caras apelidaram a gente, vamos dizer assim, os crentes, de cristão. Foi a primeira vez na vida que chamaram o povo de Deus de cristão. Sabe por quê? Porque também confundiram com o próprio Cristo. Sabe o que é você olhar para uma igreja e você nem precisa se intitular e a pessoa vê Jesus em você? Isso é olhar para nós. Esse é o lugar que Jesus quer para a nossa vida, para cada um de nós em nome de Jesus. E aí esse rapaz olha atentamente. Eu acho muito interessante que por vezes nós não vemos essas pessoas. Quantas vezes, irmãos, a gente passa despercebido? Ou a gente passa e não percebe, melhor dizendo. A gente não para ver. A gente não para olhar. A gente está tão aprensado que a gente não consegue ver ninguém. A gente não consegue parar e chamar a atenção, porque alguma coisa, quando ele deu um toque no rapaz, o rapaz olhou atentamente, em outras versões, olhou com atenção. Alguma coisa chamou a atenção dele, que ele não tirava os olhos de Pedro e João. E nós precisamos também parar. Irmãos, é tempo também, a gente tem a nossa vida agitada e tudo mais, mas nós precisamos aprender a parar.
e a olhar para aqueles que estão necessitados, muitas vezes, eu não vou dizer nem a porta do templo, eu vou dizer que muitas vezes estão dentro do templo. Tem muita gente se arrastando dentro do templo. Tem muita gente, irmãos, com casamento se arrastando. Tem muita gente com a vida financeira se arrastando. Tem muita gente com enfermidades, com emocional se arrastando. Estão se arrastando. Estão perto. Irmãos, eu acho tão incrível, estão tão perto. Perto. Mas ainda não conseguem alcançar. E aí, irmãos, Pedro e João olha para nós e fala assim: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Irmãos, o que é mais fácil? Dar dinheiro ou dizer levanta e anda? Outra coisa é dizer levanta e anda. Outra coisa é o cara levantar. São coisas totalmente diferentes. Não é verdade, meus irmãos? Então, meus irmãos, nós precisamos restaurar Pedro e João na nossa igreja. A igreja precisa, e o Senhor quer restaurar os seus Pedros. E João, e Paulo, e tantos outros. Aí, esse cara, ele fala, e o cara, na mesma hora, ele levanta. E interessante que o detalhe do texto fala que ele estende a mão. Às vezes, você dá uma palavra, mas ele ainda não vai conseguir levantar sozinho. Escute bem, olha o processo de cura na vida dele. Ele deu uma palavra de ordem àquela enfermidade, e o cara, ele se mexe, mas o texto fala que ele estende a mão e ajuda a levantar. Nesse processo de ajudar a levantar, os pés, os tornozelos do cara, eles começaram a ser firmados. Irmãos, durante 40 anos, ele perdeu toda a massa muscular. Eu estava lendo sobre a explicação dessas expressões que são usadas aqui, que Lucas, que era médico, quem escreveu o livro de Atos, você sabe que foi Lucas, que era médico. Ele dá palavra aqui, ele dá palavras que eram usadas dentro do círculo médico. Eram palavras desse calibre. Entendeu? E aí ele está dizendo que os artelhos, que os nervos, que os pés, que os músculos desse rapaz, ele foi sendo reconstruído naquela hora. Você sabe o que é reconstruir o músculo? Os tendões foram sendo reconstruídos naquele momento. E aí eu estava em casa pensando nisso, que da mesma forma que ele restaurou os músculos, restaurou os pés daquele cara, Deus também quer restaurar a nossa vida. Deus quer reconstruir a nossa vida. E aí eu percebo que, por vezes, nós temos que dar a palavra, mas também, em seguida, nós precisamos dar a mão. Só depois que ele deu a mão, e ele começou a levantar, os pés foram se firmando. Isso é joia. Isso é lição preciosa para a gente. Às vezes a gente dá uma palavra e vira para lá. É claro que a pessoa pode ficar curada também, não tem problema. Deus também faz assim. Mas esse texto também nos ensina que por vezes nós precisamos dar uma palavra e também dar a mão. E aí, quantas pessoas, irmãos, que estão sendo reconstruídas na igreja? Quantos casamentos estão sendo reconstruídos nessa igreja? Quantas pessoas estão sendo reconstruídas nessa igreja? Porque alguém deu a mão, deu a palavra, mas deu a mão. Talvez o seu irmão já tenha a palavra, o que está faltando é a mão. Quantas pessoas estão precisando receber da sua mão? E isso vai fazer toda a diferença. E aí é uma lição preciosa, irmãos, porque não tem como, cada um só dá do que tem. Entendeu? Ninguém dá do que não tem. Pedro e João falam assim, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, nós damos. Então cada um dá do que tem. Ele não tinha prata nem ouro, mas o que ele tinha? Ele tinha Jesus de Nazaré. Está entendendo? Jesus de Nazaré eles tinham. Então, por vezes, meus irmãos, você tem que aprender o seguinte, que a gente só pode dar daquilo que a gente tem. Você não pode dar daquilo que não tem. E uma outra coisa, já que você tem, você não pode reter aquilo que você tem. São duas lições. Uma, cada um só dá daquilo que tem. Repete comigo. Cada um. E nós não podemos reter aquilo que temos. Não podemos. Se você tem Jesus de Nazaré, você não pode reter isso dentro de você.
Você tem que ter coragem de dizer. Nós precisamos de Pedro e João, que tenham coragem de dizer assim, olha para nós. E aí Deus estava ministrando no meu coração uma coisa muito extraordinária. Que às vezes a gente fica pensando que a gente tem que estar assim, vivendo sem problemas e sem dificuldade para a gente orar pelo outro. Você já reparou isso? Que a gente acha que não pode ter nada acontecendo. Irmão, Pedro e João estavam duros. E ele ora pelos outros. Eles estavam sem dinheiro. O texto fala aqui, o texto está dizendo, não é que eles estavam momentaneamente, eles não tinham dinheiro. Mas mesmo assim, eles oraram. Às vezes nós estamos passando por alguma dificuldade na vida, irmãos. E aí pessoas pedem para a gente orar por elas. A gente ora e o cara fica curado. E sabe o que acontece com a gente? A gente continua sem dinheiro. Isso não quer dizer, quantas vezes, irmãos, você está ruim, está com dor de cabeça, está doente, está com alguma coisa, aí alguém liga para lá, pastor, ô Gilce, pastor, ore por mim, que sei o quê, eu estou precisando, estou com enfermidade, estou ruim das pernas, aí você vai e ora, Gilce ora, aí a pessoa fica boa, Gilce continua com dor de cabeça. Você tem problemas, não quer dizer que você não tem autoridade para orar sobre as outras pessoas, entende? Amém, irmãos? Às vezes você está sem dinheiro, mas você continua tendo autoridade para orar por aqueles que estão necessitados. E por vezes Deus vai abrir a porta para ele, e você vai continuar como Pedro e João, sem dinheiro, mas cheio do Espírito Santo. Amém, irmão? E aí isso é extraordinário para a gente. O fato de você estar passando dificuldade não lhe tira autoridade para orar. Por vezes, irmãos, nós estamos sem dinheiro, a gente nem vai para a igreja. Mas Pedro e João aprenderam que mesmo que não está sem dinheiro, o lugar é para ir para a igreja. Entendendo? E o texto fala assim, eles subiram ao templo. Eu acho essa expressão, subir ao templo, sempre que você vai para a oração, você pode ter certeza que você está subindo. Sempre. Sempre, sempre. E como o templo é construído no alto, você está sempre subindo. Quanto mais você vai para a oração, mais você vai subindo na sua vida. Então, não fique preocupado se por acaso a tua vida não está decolando, por enquanto você está com dificuldade financeira e as pessoas estão pedindo para você orar. E por vezes você ora, as pessoas ficam boas, ficam saradas, portas de emprego acontecem, gente acontece e você mesmo está acontecendo. Não é verdade? As pessoas pedem para orar, a gente ora na igreja, e as pessoas estão casando, e você, e aí, pastor? E eu, pastor? Como é que é, Senhor? O que está de mal comigo? Não, meu irmão, Deus não está de mal. É porque Deus está preparando o seu coração. Às vezes a gente fala assim, é muito comum a gente falar assim, pastor, estou esperando minha Rebeca. Irmão, é verdade. A gente acha que é Deus que está preparando a Rebeca. Mas a Deus está preparando você, Isaac. Está entendendo? Às vezes o problema não é Rebeca. Rebeca está pronta, está impaciente. O problema é Isaac. Nada pessoal, Rebeca. Nada pessoal. Às vezes a gente fica assim, eu quero a minha Raquel, eu quero... Irmão, tem que ver se você já é Isaac. Tem que ver se você já é Rebeca. Às vezes você é Isaac. Estou esperando a minha Rebeca. Irmão, tem que ver se você já é Isaac. Sabe por que às vezes não... Sabe por que a tua bênção não chegou? Sabe por que a tua hora ainda não chegou? Você tem que ficar mais um pouquinho no forno. Deus vai manter você no forno mais um pouco. Para você se tornar Isaac. Ou se tornar Rebeca. Mas sendo Isaac ou Rebeca, em nome de Jesus, a tua hora chega. Amém, irmão? Uma coisa que eu vou dizer para você, por favor. Se você tiver que casar, casa com Isaac. Mas não casa, eu vou usar um nome aqui, irmãos, mas é um nome que biblicamente é um nome que não é sugestivo. Não casa com Ismael. Porque quem era o filho da promessa? Isaac. Ismael não era o filho da promessa. E aí, por vezes, na nossa agonia, na nossa pressa, na gente querendo ver as coisas acontecer, e a gente vai fazer acontecer.
Irmãos, eu sou muito cuidadoso. Tem uma música antiga, mundana por aí, que fala assim: quem espera faz a hora, não espera acontecer. Eu não sei. Povo crente não. O povo crente aprendeu a esperar. Porque depois tem muita gente encrencada porque se precipitou. Às vezes se precipita e aí Isaac não está pronto, mas a gente se mete com ele mesmo e a gente arranja esse marido, depois é tribulação para você e para o teu pastor. E eu quero me ver livre dessa tribulação. Está entendendo? Então eu não quero ver você atribulado. Então espera a sua hora, espera o seu momento chegar. E aí onde você menos espera. Nessa declaração de Pedro, que ele fala assim, o Nazareno, isso, irmãos, passa despercebido por nós. Por que Nazareno? Porque, obviamente, você sabe que Jesus veio de Nazaré. E Nazaré... Tanto que teve um camarada, um dos discípulos de Jesus, que falou assim, vinda de Nazaré? Irmão, Nazaré era uma cidadezinha no fim do mundo, não tinha nada, prestava para nada, meus irmãos. E aí a gente não espera nada de Nazaré. É igual a gente. Esse Jesus nazareno, ou seja, esse Jesus que Pedro faz questão de falar que é de Nazaré, da onde ninguém esperava, quero dizer uma coisa para você. O teu socorro, tua cura, teu Isaac, a tua Rebeca, pode vir de Nazaré, da onde você menos está esperando, em nome de Jesus. Está entendendo, meus irmãos? Fica com seus olhos atentos, meus irmãos, porque os judeus, eles não perceberam Nazaré. Eles não perceberam o Jesus de Nazaré. Mas aí foi esse Jesus de Nazaré que levanta o cara, que dá saúde para o cara, que dá a solução para o cara. Quantas vezes nós estamos esperando uma fortuna? Sabe como é que a gente pergunta? Normal o pessoal de Palmas fala assim, pastor, aqui em Palmas tem que ter QI. Aí o cara fica assim, olhando assim, quem indica? Se não tiver quem indica, a gente não se dá bem. Meu irmão, você precisa conhecer Jesus de Nazaré. Você conhecer Jesus de Nazaré, aí você está feito. Entendeu? Quantas vezes eu falei na igreja, pessoas aqui na igreja já tiveram assim, situações que as pessoas falam assim, você não conhece alguém grande, não? Aí o cara fica pensando em algum vereador, deputado, juiz, fica pensando em alguém. Aí teve uma irmã que falou assim, ela aprendeu com a gente na mensagem, ela falou assim, eu conheço alguém grandão. Quando alguém te perguntar, e vai perguntar essa semana para você, se você não conhece alguém grande, ou alguém que tenha QI, quem indique, aí você vai dizer, eu tenho um que me respalda, Jesus de Nazaré. Sabe quando a gente fala de Jesus de Nazaré? Quando ela fala assim, Jesus de Nazaré, as pessoas, Jesus de Nazaré. Tanto que na época, os crentes da época eram chamados de nazarenos. A seita dos nazarenos. Sabe o que era isso? Era uma forma pejorativa de tratar a gente. Pobre coitado. Mas foi esse Jesus dos pobres coitados que levantou esse camarada aqui. Está entendendo? E eu vou dizer que às vezes a gente tem essa rejeição com Jesus de Nazaré. Mas vai ser Ele que vai curar você em nome de Jesus. E você que estava se arrastando, vai pular, vai andar e vai glorificar no tempo do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Ei, Jesus! Eu quero dizer para você que talvez Deus já mandou Pedro e João para perto de você. A tua resposta passa todo dia perto de você, só que você não viu. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não percebia, não estava esperando que a solução viesse de Nazaré. É de Nazaré. E é da onde você menos espera que vem solução. Talvez você esteja assim, se eu conhecesse um deputado desse. Se eu conhecesse o vereador. Se eu conhecesse o governador. Se eu conhecesse o ministro, vai por aí afora, eu estava bem. Irmão, aí às vezes a gente esquece, sabe de quem? De Jesus de Nazaré. Aquele que muitas vezes é menosprezado pelas pessoas. Mas eu quero dizer que esse Jesus de Nazaré pode mudar a tua história. Eu quero que você olhe para a igreja e você perceba Jesus de Nazaré.
Porque Jesus, essa autoridade, Jesus de Nazaré, pode mudar a tua vida. Jesus te trouxe aqui porque quer levantar você. Deus quer levantar teu casamento. Talvez a tua vida esteja se arrastando. Tua casa, casamento, coração. Mas Deus te trouxe aqui para dar uma palavra sobre teu coração. Ele vai levantar você nessa noite. E quando você menos esperar, Deus surpreendeu de forma inesperada. Quando você menos espera, a coisa acontece. E é esse Jesus de Nazaré que muitos desprezam. E é nesse lugar que às vezes a gente acha que não tem nada. A gente não vê solução. A gente pode ver alguma coisa boa de Palmas? Em Palmas vai vir a tua bênção. Deus vai te abençoar nessa cidade. Você crê nisso? Deus vai abençoar você. Você veio debaixo de uma promessa, de uma palavra, que o Jesus de Nazaré honraria você. E esse Jesus de Nazaré vai levantar você nessa noite em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, eu quero orar por isso, por você em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Todos irmãos. Eu quero orar por você que entendeu que Deus te trouxe aqui para levantar você. Deus te trouxe aqui para levantar a sua vida. Talvez a tua vida, a tua casa, teu casamento anda se arrastando. Eu quero orar por você. E você percebeu que Jesus de Nazaré. Talvez você esteja orando para que apareça. E eu não estou julgando você. Quantas vezes nós oramos para que a gente conheça alguém que nós intitulamos de grande? Alguém deputado, alguém juiz, alguém não sei o que, desembargador, e a gente põe as nossas esperanças nessas pessoas. Mas eu estou anunciando nessa noite o Jesus de Nazaré. Aquele que muitas vezes foi esquecido, aqueles que quantas vezes nós achamos que não pode vir nada de bom de Nazaré. Mas é de Nazaré que vem a tua solução em nome de Jesus. Deus vai levantar você nessa noite. Deus quer te dar um caminho. Talvez você estava sendo carregado, mas chegou o tempo de você andar. Está entendendo? Talvez você seja carregado. Você está sentindo a tua vida espiritual carregada como estava esse rapaz. Você se sente carregado. Mas a gente viu que quando Pedro e João, e esse rapaz olhou para Pedro e João, e eles ministraram sobre ele, esse rapaz não precisava ser mais carregado. Ele agora pulava, andava, corria e glorificava dentro do templo do Senhor. Deus não quer que a gente fique eternamente sendo carregado, que a nossa vida espiritual seja assim, seca. Mas Deus quer levantar você, Deus quer fazer você andar novamente, Deus quer fazer o teu ministério fluir novamente em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é Jesus de Nazaré. Deus te trouxe nessa noite para dizer que a tua hora já é chegada, em nome de Jesus. E eu quero orar com você. A primeira pessoa que eu quero orar para você é para você que entende que Jesus de Nazaré quer salvar a sua vida, e você entendeu que precisa se reconciliar com Jesus, entregar sua vida para Jesus, e você quer fazer isso nessa noite em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Quero que você levante suas mãos assim. Eu quero orar. Glória a Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Jesus. Esse pastor, eu preciso me reconciliar com Jesus. Eu preciso de Jesus de Nazaré. Eu quero reconciliar minha vida. Eu quero entregar minha vida a esse Jesus de Nazaré. Eu tenho certeza que a minha vida não vai ficar mais arrastada, minha vida espiritual arrastada. Quero orar por você que é crente em Jesus, mas que recebeu uma palavra rema no seu coração, uma palavra que a tua hora é chegada. Eu quero orar com você e quero convidar para você vir aqui na frente em nome de Jesus. Isso, pode vir. Glória a Jesus. Fique com ela em nome de Jesus. Isso, pode vir. Aleluia. Você quer que Jesus de Nazaré pode curar você? Quero que você saia desse lugar. Deus vai curar você. Se Deus ministrou seu coração
E o Espírito ministrou seu coração que Ele vai curar você. Você pode vir que você vai sair curado em nome de Jesus. Pode chegar mais para frente, por favor? Pode? Preciso tanto do teu olhar. Pode chegar. Chegar. Deixa o Espírito Santo ministrar seu coração. Me humilharei. Me humilharei. Oh Senhor. Teu nome gritarei. Entrega teu coração. Como criança eu sei. Isso, pode chegar. Mas olha pra mim. Tuas vestes tocarei. Na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso, olha pra mim. Preciso tanto do teu olhar. Senhor, em nome de Jesus. Nesse altar, Senhor, não temos prata nem ouro. Mas em nome de Jesus, ser curado. Em nome de Jesus. Ser liberto. Em nome de Jesus. Te levante nessa noite. Que Deus te cure. É chegada a tua hora, aleluia. É chegada a tua hora. Quero orar por você. A vida espiritual arrastando. Deus te levanta nessa noite. Fique liberto de tudo que te prende. Deus te trouxe nessa noite para te reconstruir. Para reconstruir os teus pés, os tendões, os músculos. Deus te levanta nessa noite. E as mãos do Senhor estão estendidas sobre ti, para levantar você nessa noite. Em nome de Jesus. Que a unção de cura venha sobre a tua vida. Cubra você totalmente. Toda dor seja repreendida agora em nome de Jesus. Que todo câncer da célula cancerígena, todo tumor seja tirado em nome de Jesus da tua vida. Deus pode estar reconstruindo o teu útero. Deus está reconstruindo os teus ossos. Em nome de Jesus, o Nazareno. Todo mal, toda febre, toda ferida, todo câncer, osteoporose, seja o que for, seja repreendido. Todo caroço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde você está com essa enfermidade, com essa dor, quero que você coloque sua mão por cima. Seja um nó, uma dor, seja algo que está acontecendo com você, eu quero que você ore agora. As mãos do Senhor vai curar você. Senhor, em nome de Jesus, põe as tuas mãos agora, Senhor, sobre as mãos dos teus filhos. Que eles sintam o teu toque. Que possam tocar pela fé nas tuas vestes nessa noite. E essa fé no nome de Jesus, o Nazareno, cure você. Fique livre. Fique liberto. Deus te reconstrói nessa noite. Da onde você menos espera. De forma surpreendida. O Senhor vai encontrar, o teu caminho vai encontrar a resposta de Deus. E o milagre acontece.
te abençoo. Recebe essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Dê uma palavra boa para o seu irmão ao seu lado. Diga assim, meu irmão, que Deus reconstrua a sua vida.